Bom dia, bom dia. Vamos lá então, pessoal. Deixa eu começar a nossa apresentaçãozinha aqui. Ok, então. Bom, como vocês viram aí, meu nome é Amanda, ok? Sou professora de língua portuguesa e professora de língua inglesa. Então, no fim de semana que vem, por exemplo, nós teremos aqui aula de língua inglesa também. Vou trabalhar com vocês um pouquinho do inglês, tá? Então, o chat está disponível. Acho que os combinados são os combinados gerais aí. Vocês já estão mais experientes do que eu em aula online, né? Mas mantenham os microfones e as câmeras ligadas para que a gente consiga dar andamento melhor para a aula, certo? Se tiverem qualquer dúvida, mandem no chat. Tudo bem que eu vou respondendo vocês à medida do possível. É bom ficar aparecendo aqui para mim do ladinho, então eu consigo acompanhar em tempo real. E em alguns momentos da aula eu vou precisar da ajuda de vocês, certo? Aqui é uma aula. Eu gosto muito de interagir com vocês, gosto de conversar. Sei que no EAD é um pouquinho difícil, certo? Mas eu vou pedir para vocês respondam algumas perguntas para mim, para eu saber que vocês estão vivos, né? Porque senão eu não tenho como saber, não estou indo as carinhas de vocês. Porque assim, tudo bem, talvez vocês estejam assim nesse momento em casa, olhando para os meus slides às 8h30 da manhã para ter aula de português. Tudo bem, eu garanto que vai ser super bacana e vai ser super importante para mim. Não vale, tá, gente? Assim, dar um migué na aula, ok? Eu cobro, verifico se vocês estão respirando aí do outro lado da telinha, tudo bem? Então vamos conversando comigo. Deixa eu explicar algumas coisas para vocês. Imagino que vocês já tenham dado uma olhadinha aí no material, né, de vocês de língua portuguesa, e talvez vocês tenham percebido algumas coisinhas. Então, deixa eu falar para vocês que esse material é bem voltado mesmo para a prova do Enem. Então, por exemplo, na aula de hoje nós temos 2 tópicos para discutir. O primeiro são as práticas corporais, que é uma questão bem específica do Enem, né? A galera costuma falar que no Enem cai educação física. Como assim cai educação física? E aparece mesmo na prova de linguagem, certo? Não exatamente não terão conceitos, mas questões de práticas físicas, né? Vocês já deram uma olhadinha aí no material de vocês. Hoje, como a gente vai conversar disso dentro da disciplina de língua portuguesa, a gente vai falar um pouquinho sobre, por exemplo, diferentes formas de linguagem, que é isso que a prova do Enem cobra, certo? Então, ele vai falar para mim sobre diferentes formas de se comunicar, e a prática corporal é uma dessas formas, né? Então, a gente vai falar, por exemplo, sobre a linguagem dos gestos, sobre a linguagem da dança, a linguagem do cinema, da fotografia. Tudo isso é bastante importante para a nossa prova do Enem, certo? O segundo tópico de hoje, que na verdade é o primeiro tópico da apostila, mas a gente vai fazer um fluxo diferente hoje, é o estudo do texto, certo? Em que a gente vai determinar e diferenciar, principalmente, tipo de texto ou tipologia textual e gêneros textuais. São coisas diferentes, é um conceito bastante confuso, mas eu tenho certeza que vocês vão sair daqui da aula craques e prontos para, caso encontrem algum tipo de questão desse no Enem, consigam resolver, certinho? Então, eu tenho algumas perguntinhas aqui para a gente questionar, né, instigar essa discussão. A primeira delas é: o que é linguagem? A segunda é: a linguagem é própria do ser humano? E a terceira é: quais os diferentes tipos de linguagem de que o homem dispõe para se comunicar? Então, esse é um daqueles momentos que eu conto com a ajuda de vocês. Agora, se vocês quiserem, vocês podem até abrir o microfone, porque estamos em poucos aqui, né? Não vai dar bagunça. Eu quero saber o que é linguagem. Quem pode responder para mim, por favor? Não precisa ser uma definição muito acertada, nem nada, só para vocês mesmo o que é linguagem. E eu fico esperando vocês responderem, tá bom? E aí? Forma de comunicação, a Laura falou, ok, muito bem, gostei dessa definição. Então, a linguagem é uma forma de se comunicar. E eu gosto da palavra forma, porque não é a única forma, né, de se comunicar. Muito bem. Agora, resposta de sim ou não, mais fácil. A linguagem é própria do ser humano, sim ou não? Não, a Kathleen falou, a Ana falou não também, ok? Responderemos essa mais na frente. E quais são os diferentes tipos de linguagem que o homem usa para se comunicar? Então, é uma forma de comunicação. Como é que eu me comunico com outro ser humano? Falando aqui da linguagem humana. Auditiva, visual, muito bem. Então, por exemplo, são 2 tipos de linguagem que estamos usando aqui nessa aula, né? Porque vocês me veem e vocês me ouvem. Mais alguma coisa?
Eu dei um spoiler no começo da aula, né? Falei que a gente vai falar de gestos. Que mais? Que mais? Que mais? Libras seria, muito bem, a gente vai entrar numa discussão de diferença de linguagem e língua, né? A Libras é uma língua, inclusive a segunda língua oficial do nosso país, né? A linguagem brasileira de sinais. Então pensa comigo, Libras é uma língua, mas quando a gente vai olhar a sigla, ela é uma linguagem de sinais. Então a Libras, como língua, utiliza dos sinais como linguagem, certo? Então a gente já se aproxima um pouquinho aí do nosso conceito de linguagem, certo? Posso falar, por exemplo, que a língua portuguesa é uma linguagem? É bom que eu fico olhando aqui de canto antes vocês vão responder. Sim, a língua portuguesa é uma linguagem. Ou a língua portuguesa é uma língua? Linguagem ou língua? Eita! Pois é uma língua. A língua portuguesa deixa eu abrir aqui ver o que quem falou. Olha, temos um. A língua portuguesa é uma língua que possui várias linguagens, olha só. Então a gente chega aqui quase num consenso, certo? Assim como eu falei para vocês. Libras é uma língua que tem como linguagem o uso dos gestos, sim. A língua portuguesa é uma língua que tem como linguagem o uso dos códigos linguísticos, das palavras, certo? Dos signos linguísticos, ok? Então são coisas que a gente vai diferenciar na aula de hoje, certo? Vamos começar falando um pouquinho do gesto aqui, que tem a ver um pouquinho com a prática corporal, certo? No primeiro imagem ali que vocês veem, a gente tem um abraço, ok? Um abraço vale mais do que mil palavras. Mãe é ser e vocês têm que ouvir a professora falando isso, né? O abraço demonstra alguma coisa. Ele é um gesto de carinho, de afeição, certo? Então, por exemplo, se tem alguém que está triste, você vai lá abraçar a pessoa, não precisa falar nada, certo? É a linguagem dos gestos. Temos ali esse símbolo que significa silêncio. Inclusive, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou com um bebê muito pequeno em casa, então talvez vocês escutem uns barulhinhos por aí. Mas saibam que é daqui, ok? Então, ali temos a linguagem do gesto, a linguagem do silêncio, né? Certo? Acompanhada de um som. E nós temos ali a última imagem que é bastante peculiar. Nós temos a imagem de um policial, talvez, falando ao telefone e sendo ameaçado por uma mulher com um tijolo na mão. Né? No mínimo curioso. Ali, o que a mulher está querendo dizer com um tijolo na mão é um símbolo de ameaça, certo? E a gente tem que, na verdade, pensar nos gestos e nas práticas culturais como um aspecto cultural. Então, um símbolo que significa alguma coisa que para a gente pode não significar a mesma coisa para outras pessoas, em outras culturas, em outros países. Então, por exemplo, olha lá, a gente tem esse símbolo aqui, ó. É bom que agora na aula eu posso fazer, certo? Isso aqui significa eu juro. Sim. Aqui no Brasil a gente faz, né? Juro de dedinho. Aqui, ó. Isso é um símbolo também, um gesto, tem a ver com a nossa cultura. Nós temos esse aqui, ó. Ó lá, saudades, minha filha. Olha só, ele está bêbado antes da pandemia, né, gente? Olha lá. Ele está bêbado. Também temos esse aqui, ó. Que significa o quê? Desculpa, né? Desculpa com um gesto específico. Temos esse aqui que é bastante, a gente usa também, eu acredito, né? Que é o basta, chega, acabou. Nós temos esse aqui que é o quê? Uma coisa pequenininha, será? A que será eu estou me referindo? Não, é perfeito, muito bom, perfeito. E por fim, esse aqui que pode gerar alguma forma de ambiguidade, né? Esse símbolo de ok, ok, né? Mas que pode ser nada também, olha só, né? E, gente, gestos tem a ver sim com cultura. Cada um dos países vai ter uma interpretação diferente, então a gente tem que prestar atenção nisso também, porque isso é variação cultural. Então, por exemplo, o símbolo de joinha que a gente usa aqui no Brasil para dizer que está tudo bem em alguns países na Europa, significa que você precisa ir ao banheiro fazer o número 1. Olha só. Em alguns países árabes, assim, eles significam algo ruim, como se fosse uma ofensa, né? Então, o equivalente a mostrar o outro dedo, que eu não vou mostrar,
em aula, né? Porque não vamos fazer isso? Deixa eu abrir o chat aqui. Mas gestos são brasileiros? Não, não são brasileiros, são de outros países. Justamente isso. Se a gente fizer esse gesto aqui no Brasil, talvez não signifique nada, né? Então, por exemplo, esse aqui, eu juro, se eu fizer isso, eu juro, as pessoas não vão me entender, né? Porque não são gestos do Brasil. Aqui a gente tem gestos diferentes, como eu falei para vocês aqui, ó. O jurar de dedinho, por exemplo, é um gesto brasileiro, certo? Esse aqui, ó, nos Estados Unidos, né? V de Vitória. Olha só, V de Vitória. E aqui no Brasil é só uma pose para a gente tirar uma selfie, né? Faz um biquinho lá na câmera, certo? E é isso que significa. Nos Estados Unidos também a gente tem o sinal do loser, só. Eu garanto que vocês já viram isso em algum lugar, algum filme, alguma série, por exemplo. É estritamente ligado à cultura norte-americana. Então a gente tem aqui o sinal de loser, que é L, né? Que no português significa perdedor. Mas a gente não tem um símbolo para falar disso no português brasileiro, certo? Então, isso é dizer que os gestos estão estritamente ligados à nossa cultura, aos nossos aspectos culturais, certo? Também falamos de dança como linguagem. A dança é uma prática corporal. Então, por exemplo, quando eu vou assistir um espetáculo de dança no teatro, como são os dois casos aqui, certo? Musicais, eu não vou me valer da linguagem falada, mas eu vou comunicar com o corpo. A dança, portanto, é uma forma de comunicação, porque é uma linguagem, certo? Não vai ter uma narração ali, mas a gente vai ter algum tipo de linguagem. E agora, né, gente, não podia deixar de falar dos nossos TikTokers, né? Eu já estou velha para isso, confesso, mas gosto de assistir, acho engraçado, não entendo muita coisa que acontece no TikTok, mas eu gosto bastante de assistir. Então, a gente tem ali as nossas dancinhas do TikTok, a gente vê a galera reproduzindo sempre. Inclusive, vamos perder algum momentinho aqui da nossa vida, deixa eu ver se vai tocar. Olha lá, meio travadinho para vocês, mas está vendo ali. Significa alguma coisa essa dança? Talvez. Eu sei o que significa? Não sei. Como falei para vocês, estou um pouquinho por fora do TikTok, né? Eu sou ainda da época que a galera usava o Instagram, usava o Twitter, né? Mas esses gêneros, digamos assim, esses gêneros, essa forma de comunicação digital é importante para a gente entender também, né? Ela é uma comunicação das pessoas mais jovens, e a gente vai falar sobre isso também. Então, as pessoas mais de idade talvez não usem tanto o TikTok, né? E aí temos reproduções de várias dancinhas, né? Galerinha que vocês usam TikTok, são TikTokers. Depois me mandem os users de vocês para eu seguir, para eu ficar vendo vocês dançando na internet, né, gente? Olha só. Imagina daqui uns anos, olhando isso na internet. Que belezinha. Ok, perdemos um minutinho aqui da nossa vida. Outra forma de linguagem é a linguagem figurada. A gente ouve muito falar da linguagem literal, né, que é o pé da letra, digamos assim, mas a linguagem figurada ela é uma linguagem bastante recorrente, principalmente na literatura. Então, para as questões de literatura do nosso vestibular, pode ser que apareça alguma coisa com relação à interpretação de linguagem figurada. O que é a linguagem figurada? A gente tem um outro nome para isso, que é a linguagem conotativa. É aquela linguagem que se vale de comparações, de metáforas, de polissemia, para não ter uma interpretação ao pé da letra, certo? Então, ela não é literal. Então, um exemplo clássico da nossa literatura é o amor é fogo que arde sem se ver. O amor, que é um substantivo concreto, certo? Um sentimento, ele é fogo de fato? Não é, certo? Aqui eu estou fazendo uma metáfora, eu estou fazendo uma espécie de comparação sem o elemento comparativo, me utilizando da linguagem figurada, certo? Não é literal. O mesmo vale para a polissemia, que é bastante recorrente em linguagem não verbal, que é um conteúdo que a gente vai estudar mais a fundo ainda, que é importantíssimo para a prova do vestibular, certo? Temos ali uma tirinha. Vamos lá. Sabe jogar damas, meu caro Isaías? Certamente, senhor. E aí temos ali a última tirinha em que ele joga a mulher para fora do quadrante, ok? A palavra polissêmica aqui é a palavra jogar, primeiro verbo, certo? Mas jogar damas. A polissemia é jogar damas pode ser um jogo ou literalmente pode ser jogar uma dama, certo? Fazer esse movimento. Isso é polissemia, bastante recorrente em textos não verbais, em poemas, enfim. Então, quando eu falo de linguagem, ela pode ser denotativa e conotativa, certo?
Prepara o print, porque isso é importante, tá? Esses termos podem aparecer para vocês como linguagem literal e figurativa, como a gente viu anteriormente, certo? E ela é muito importante para a prova de vestibular. Pode aparecer ali no seu enunciado, por exemplo. Então, a gente precisa saber isso, ok? Então, a linguagem pode ser denotativa quando ela apresenta sentido não figurado. Denotativa, de dicionário. Se eu procuro a palavra no dicionário, é aquela definição que eu vou encontrar. Isso é ser denotativo. E ela é mais comum em textos não literários, porque são textos que procuram não promover a ambiguidade. Então, a gente não vai querer, por exemplo, que o meu leitor, numa notícia de jornal, tenha dupla interpretação, ou tem uma palavra ali que ela pode significar outra coisa. Isso é um problema para o texto não literário, ok? Diferente do texto literário, em que a gente usa bastante a linguagem conotativa, que se apresenta na forma do sentido figurado. O que é aquilo que a gente falou anteriormente? Então, mais comum em textos literários, porque são textos de maior riqueza linguística. Inclusive, às vezes, os autores se valem dessa duplo sentido, por exemplo, ou então de uma interpretação mais rica de uma palavra para causar um efeito no texto literário. Isso ficou claro, gente? Digam sim para mim, por favor. Ou não, né, se vocês não entenderam. Sim, ok. Se você tem uma dúvida, essa é a hora. Sim. Ok. Muito bem. Quem cala consente, será? Posso para frente? Então, vamos lá, galerinha. Qualquer coisa eu volto aqui depois, tá? Abro para perguntas. Linguagem da escultura também, gente. A prova do Enem, especialmente quando fala de artes, que também está dentro da prova de linguagem. Que linguagem é uma coisa gigantesca. A gente não pode chamar a prova de linguagem do Enem de uma prova de língua. Ele não cobra só a língua portuguesa. Inclusive, a gramática é uma coisa que muitas vezes fica excluída na prova do Enem, né? Às vezes é bom, às vezes não. Mas as esculturas, a interpretação de obras artísticas também é algo recorrente na prova do Enem. Então a gente tem que pensar nisso também. A escultura comunica. Nós temos aqui o pensador de um lado, certo? E a imagem da Estátua da Liberdade de outro, né? Então, elas têm dois sentidos diferentes, duas comunicações. Eles comunicam alguma coisa, também são linguagem, certo? A linguagem da literatura, claro. A gente falou agora um pouquinho sobre textos literários, né? Olha esse exemplo, que coisa bonita. Textinho da Cecília Meirelles, é um poema. Chama Voo. Alheias e nossas, as palavras voam. Bando de borboletas multicolores, as palavras voam. Voam as palavras como águias imensas, como escuros morcegos, como negros abutres, as palavras voam. Ou alto e baixo, em círculos e retas, acima de nós, em redor de nós, as palavras voam e às vezes pousam. Bonito, né, gente? Olha só o uso da metáfora. Aqui ela está fazendo uma comparação de palavras como borboletas e com os atos das borboletas. Esse é um texto que está falando sobre o processo de escrita. Ele está falando, por exemplo, sobre a produção de um texto que voa, que sai de mim, vai para outros, que podem ser águias imensas, escuros morcegos, negros abutres, ou seja, podem levar uma boa notícia ou uma notícia ruim. Ele não tem rota definida, desculpa. Então pode ser em círculos, em retas, esse é o processo da linguagem. E às vezes pousam, que é quando chega no destinatário, certo? E deixa alguma marca ou é direcionado. E isso é um exemplo de texto que utiliza a linguagem figurada, a linguagem denotativa, que é uma característica da literatura, certo? Vamos olhar mais dois exemplozinhos aqui. Olha só, poemas concretos. Olhem que legal, esse é do Paulo Leminski. Nós temos ali o primeiro texto, né? Lua na água. Percebam um reflexo. Então, quando a lua bate na água, ela reflete, certo? Alguma lua na água e lua alguma. Se não tem lua, não tem reflexo. Se a lua está encoberta, não apresenta reflexo. Nós temos apenas a lua, certo? E por fim, olha só.
Para o Zen budismo, a lua na água é um símbolo da impermanência de todas as coisas. Outra citação do Paulo Leminski, certo? Então, olha lá, a lua está refletindo na água agora, daqui a pouco não está mais. Impermanência, linguagem da literatura, principalmente construída em cima da linguagem figurada, a linguagem conotativa, uso criativo da linguagem, belezinha? Vamos lá. Olha só, trouxe dois grandes clássicos da música para falar de música para vocês. A música, né? É comum que apareçam em textos de vestibular trechos de música para serem analisados. A gente até vai olhar algumas questõezinhas aqui na aula de hoje, certo? O primeiro, não sei se vocês conhecem, mas é o Michael Jackson, né, gente? Grande expoente aí da música internacional. E o segundo, que eu tenho certeza que vocês sabem quem é, né? Que é ali a dupla 144K. Vou confessar para vocês que não conheço nenhuma música do 144K, conheço apenas por causa das tretas do Instagram e as tretas de família, né, gente? Saulo Pôncio está continuamente nas nossas hashtags no Twitter, né? Então, como não saber quem é Saulo Pôncio, né? Infelizmente, gostaria de passar menos tempo na internet e dizer para vocês que não conheço, mas conheço sim, certo? Dois estilos de música diferentes, duas comunicações diferentes. Quando uma pessoa vai escrever uma letra de uma música e ela se casa com a melodia, ela comunica alguma coisa. Então, lembra lá, quem falou lá, acho que foi a Laura falando no comecinho, forma de se comunicar. É isso aqui. A música também é uma forma de comunicação. E o teatro, claro, temos dois exemplos aqui, certo? Também uso do diálogo, uso da prática corporal, certo? Extremamente cultural. E aqui a gente pensa também na prova do Enem, certo? Trechos como esse, trechos de peças de teatro, imagens, exposições de arte, tudo isso pode aparecer na prova de vocês para a interpretação, né? Esse é bacana da prova do Enem, que ele vai pedir para a gente interpretar. E a linguagem do cinema, com certeza. Trouxe dois exemplos para vocês para mostrar como a linguagem ela não é única. Nós temos ali o primeiro filme, que é Tempos Modernos, né? Que é um filme em preto e branco e é um filme mudo. Se a gente pensa que nós temos um filme mudo, a gente não pode contar com a língua falada para comunicar. Então, por exemplo, os personagens, os atores, eles têm que ser extremamente expressivos. Sim, porque eles querem comunicar alguma coisa para a gente. Então, essa é a linguagem desse tipo de cinema. No caso ali do Alto da Compadecida, não sei se vocês já assistiram, mas se vocês não assistiram, fica aqui a recomendação, tá? Principalmente para a gente falar de variação linguística, né? O Alto da Compadecida é um filme brasileiro genial, muito, muito, muito bacana. Não darei spoilers para vocês realmente irem assistir, se não viram ainda. As pessoas costumam assistir isso na escola, que eu sei, eu já ouvi alguém falar assim, eu vi na escola. Eu falei, pois é, esse é um filme de escola, mas é um filme muito bacana, certo? Então, nós temos ali essa comparação. Aqui eu já uso da linguagem, e além disso, da linguagem falada, né? E além disso, de um tipo de linguagem, um tipo de língua muito específico. Nós temos a questão do sotaque, a questão do vocabulário, nós temos um filme em cores, que varia muito do filme preto e branco, certo? Então, o cinema tem uma linguagem própria também, e a pintura, né? Esse quadro, que se chama O Grito, possivelmente vocês já viram também em algum lugar aí, temos várias paródias desse quadro, certo? Mas também ele comunica, né? E aqui eu quero perguntar para vocês: vocês sentem alguma coisa olhando para esse quadro? O que ele está dizendo para vocês? Você não está dizendo nada, você pode falar nada, não tem problema. Digita aí para mim, por favor. Ó, tô esperando. Que nem no Fantasia, que vocês são muito novos para lembrar. Vamos ver, a Ana me respondeu, representa um medo, algo que jamais vi. Uau, que profundo para um sábado de manhã, Ana. Gostei bastante, né? Medo, essa imagem. A gente tem ali a expressão facial, que também é uma forma de comunicação, né? Então, aqui a gente está comunicando, olhando um para o outro. Expressão facial é uma forma de comunicação. Para mim, não passa nada. Óbvio que se você analisar, você entende o objetivo do artista.
Com certeza. Aqui tem uma questão de arte também, por exemplo, escolha das cores, escolha do movimento, estilo de pincelada, mas tudo isso não é a minha área de expertise. E então a gente não vai falar sobre isso. É realmente a sensação, né? Essa sensação de medo, essa sensação de desespero. Olha ali a legendinha. Passava pela estrada com dois amigos, olhando o pôr do sol. Eu sou meio cega. Olhando o pôr do sol, quando o céu de repente se tornou vermelho como sangue. Parei, encostei-me na cerca extremamente cansado, sobre o fiord preto azulado e a cidade estendia-se sangue e línguas de fogo. Meus amigos foram andando e eu fiquei tremendo de medo. Podia sentir o grito infinito atravessando a paisagem. Então, essa foi a motivação do pintor para fazer esse quadro. Então, realmente, o que ele sentiu foi medo. Ele olhou para o céu e o céu estava assim. Inclusive, eu vi uma reportagem esses dias que falava de um lugar em que, ao entardecer, ficava com o céu vermelho, que possivelmente tenha sido a inspiração para esse quadro, certo? Então, a pintura ela tem uma espécie de linguagem, um objetivo linguístico muito diferente disso do que a gente já viu até aqui, certo? Fotografia e desenho. Fotografia para registrar momento, guardar lembrança, o desenho para reproduzir. Aqui nós temos um desenho de Carlos Drummond de Andrade, certo? E a linguagem da charge. Gente, a linguagem da charge, a gente vai falar mais especificamente sobre ela quando falarmos sobre linguagem verbal e não verbal. Mas eu não podia deixar de trazer aqui para vocês, certo? Porque a charge, o cartoon, a tirinha que a gente vai ver, as histórias em quadrinho, elas também são uma forma de linguagem, uma forma de comunicação. Aqui eu trouxe 3 para vocês. Nós temos ali primeiro, ó, canto esquerdo da tela. Aqui, ó, essa aqui primeiro, vamos lá. Nós temos, enquanto isso, embrumadinho, devo chamar os bombeiros? Liga primeiro para os nossos advogados, certo? Uma coisa sobre a charge aqui, ela traz uma crítica social, primeiro, certo? E ela é feita ou construída ou pensada a partir de uma notícia, por exemplo, de uma situação cotidiana. Aqui a gente está falando do quê? Do rompimento da barragem em Brumadinho, certo? Se eu tivesse apenas o texto verbal, então se eu tivesse só escrito enquanto isso embrumadinho, devo chamar os bombeiros, liga primeiro para os nossos advogados, essa charge não teria sentido completo. Sim, eu preciso da linguagem verbal, eu preciso da imagem para compreender. E aqui eu destaco alguns elementos, né? Então eu já adianto isso para vocês. Chegou na prova, encontrou uma charge, uma tirinha, muita atenção ao texto não verbal. Tente fazer o casamento entre o texto verbal e o texto não verbal, porque com certeza a interpretação estará ali, certo? Então eu tenho ali, ó, as casas soterradas na lama, percebam um contraste de cores, um céu branquinho, a lama bem marrom. Nós temos carros, árvores, nós temos corpos, pessoas, certo? Soterrados na lama. E em cima do que parece ser um morro, uma montanha, nós temos 2 personagens, que são 2 pessoas ali falando no celular, conversando, e elas estão de terno, certo? Então, são pessoas que parecem ser pessoas importantes, ou pessoas de muito dinheiro, por exemplo, e nós temos um cifrão nas costas. São pessoas que pensam apenas no dinheiro. Então, antes de chamar os advogados, a gente precisa resolver essa questão legal, desculpa, os bombeiros precisam chamar os advogados, certo? Então, interpretação de linguagem verbal e não verbal é o segredo da linguagem da charge. Aqui, ó, do nosso ladinho direito, opa, achei meu cursor aqui, nós temos essa imagem que é bastante curiosa, né? Vamos falar da linguagem verbal. Temos ali no quadrinho, disco dos racionais da prova da Unicamp, isso é um absurdo. Deixa eu contar para vocês que há algum tempo, há uns 2 anos, a prova da Unicamp colocou como obra de leitura obrigatória um CD dos Racionais, certo? Que é uma banda de rap conhecidíssima no Brasil, que é muito importante para a nossa cultura do rap no Brasil. Muita gente reclamou, dizendo que saber interpretar, entender uma prova em que se cobre um disco de rap seria uma forma de exclusão, porque não é uma linguagem que é para todo mundo, né? Mas eu vou mostrar para vocês que o Enem já cobrou, sim, prova, questões de letras de rap, sim, porque é extremamente cultural. E ali a gente vê nessa imagem o perfil de quem está fazendo essa reclamação, né? Percebam, olha que curioso, a gente tem uma varandinha que parece, né? Da cintura para baixo nós temos uma pessoa de
calção e pantufas. E da cintura para cima nós temos uma imagem de alguém com cabeça de patinho batendo uma panela, né? Esse recurso linguístico da linguagem não verbal é para caracterizar. Ele não deu nome, ele não falou quem é que está reclamando, sim, mas a gente consegue entender ali por conta disso, ok? E por fim, ali, olha só em cima, a nossa última chargezinha, nós temos ali uma empresa de fast food, um sistema de produção de fast food. Nós temos aí pequenas pessoinhas, sim, sendo esmagadas por uma mão, ok? Uma mão, e elas viram hambúrguer ou nuggets, né? E vão ali para as caixinhas. E essa caixinha é a caixinha do quê? Direitos humanos para humanos direitos. Sim, possivelmente vocês já ouviram esse tipo de discurso, né? Que é só tem direito a alguma coisa quem faz as coisas corretamente. É um direito humano seletivo, não são todos os humanos que têm esse direito, certo? E a gente tem as pessoas colocadas numa forma. Sim, essa é a ideia dessa charge. Percebam que é muito pouco de linguagem verbal. A interpretação mora na linguagem não verbal. E esse é o segredo da charge, assim como é para os quadrinhos. Olha só, temos ali os super-heróis, o Batman e o Robin, certo? E temos também ali um quadrinho da Turma da Mônica. Eu adoro essa tirinha da Turma da Mônica. Inclusive, no ano passado, retrasado, tem uma questão na prova de inglês que discutia justamente sobre a questão da ignorância, digamos assim, com relação a meios não tecnológicos, né? Quem fez a prova de inglês talvez lembre, se vocês já fizeram a prova do Enem, né? Que tinha uma questão em que os alunos em sala de aula estavam usando um livro e um colega pergunta para o outro: como é que eu ligo isso? É um negócio para ligar um livro, né? Então, esse tipo de cultura digital é uma coisa que pode aparecer na prova de vocês também, e é assunto desse breve recorte desse quadrinho. Olha lá, vou mostrar como um garoto moderno deve se portar nessas situações. Senhoras e senhores, o computador. Onde é que eu ligo? Então, como é que a gente vai usar o meio digital ali na roça, né, com o Chico Bento, o primo rico do Chico Bento? Linguagem dos quadrinhos. A gente vai falar um pouquinho também na próxima aula. Onomatopeias é um termo importante para a gente, que é a reprodução dos sons na escrita, principalmente em quadrinhos de super-heróis. Se vocês já viram, se vocês já leram, se vocês gostam, os nossos HQs usam muito dos quadrinhos. Isso não só para o quadrinho impresso. A gente vê isso nos desenhos, nas animações também. Tem uma forma de linguagem muito própria, certo? Linguagem do trânsito, olha só. Trouxe umas imagens curiosas aqui, deixa eu aparecer tudo para vocês. Olha só. Primeira coisa, digam para mim como é que vocês chamam isso aqui, ó. Como é o nome disso aqui? Não sei se está aparecendo no meu cursor na tela para vocês, mas eu estou apontando para a coisa com uma bolinha vermelha, uma bolinha amarela e uma bolinha verde. Qual nome vocês dão para isso? Eu só vou até tomar um café. Semáforo, sinaleira, semáforo. Semáforo, olha só. Ok. Ok. Cadê a Letícia e a Laura que não estão falando comigo? Semáforo, ok, muito bem. Obrigada. A Laura foi que respondeu. Sinaleira. Gente, sinaleira para mim é muito curioso, confesso. Eu falo semáforo também, assim como a maioria de vocês. Mas nós temos outras variações. Sinaleira, por exemplo, é uma coisa bem peculiar, né? Ou sinal, também a gente pode falar para no sinal. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é que, não sei vocês, acho que vocês são novinhos ainda, né? Mas eu tirei a minha carteira recentemente. Sim, eu sou uma senhora idosa que até pouco tempo não sabia dirigir, não tinha carteira. Tirei a carteira, significa que agora sei dirigir? Não sei dirigir ainda, mas consegui passar no teste, então legalmente posso dirigir, certo? Quando você vai lá para o seu curso de autoescola, depois que o apocalipse passar, vocês fizerem 18 anos, se não tiverem ainda e forem lá para a autoescola, a gente tem um estudo muito longo de placas, né? Por quê, gente? Ninguém vai colocar uma legenda na placa para você. Você vai ter que entender que essa placa é de parar, essa placa é proibido estacionar, essa placa reduz a velocidade, tem uma lombada na frente, um quebra-mola, olha só outra variação possível, certo? Não tem legenda, porque a comunicação do trânsito é um outro tipo de linguagem que muitas vezes não usa
da linguagem verbal. O sinal, a sinaleira, o semáforo é um grande exemplo disso. Não tem do lado ali do vermelhinho escrito, pare. Nem do lado do verde, siga. Nem do lado do amarelo, acelere, pois o sinal vai fechar. Não, mentira, não é isso. Por isso que eu não passei na prova, né? Não é isso. É atenção, o sinal vai fechar. Não tem uma legenda, você precisa entender das cores, o sinal das cores, certo? Nós temos ali também, ó, canto superior direito, temos uma tendinha, né? Pode ser o quê? Pode ser uma área indígena, por exemplo, né? Pode ser uma área de camping, mas não tem nada escrito. É você que vai ter que entender com a linguagem dos sinaleiros. Aí eu trouxe algumas mais tradicionais, como essa aqui, por exemplo. Então, ó, canto inferior esquerdo. Estou aqui falando desse homenzinho trabalhando, homens na pista, né? Possivelmente você vai precisar parar em algum momento, tá tendo uma reforma, tá tendo algum tipo de trabalho na pista. Ou esse aqui, que é o quê? Proibido fazer o retorno. Não posso entrar à esquerda e retornar. E como eu sei que é proibido, porque tem uma faixa na frente, olha só. A faixinha aqui me diz que é proibido. Essa aqui também, que o limite de altura é de 3 metros. Possivelmente quando a gente vai entrar no shopping, prestem atenção. Mentira, não prestem atenção porque não pode ir no shopping, né, gente? Tem que ficar em casa. Mas a próxima vez que vocês forem a um shopping, vocês olhem em cima do estacionamento, possivelmente tem uma placa que diga só pode entrar carros, veículos, caminhões, ônibus, enfim, nesse limite de altura, né? 3 metros de altura, mais do que isso não cabe. Eu trouxe algumas curiosas para vocês, igual essa aqui. Olha só, gente, essa bem do meinho aqui, olha. Nós temos uma formiga. Ela se parece muito com essa do homenzinho, né? Mas será que é formigas trabalhando na pista? Não, não é. É uma área de animais, certo? Então, cuidado com os animais. E aqui também, essa aqui de baixo, olha, isso que eu acho sensacional. Tá ali escrito Caution, Falling Cows. Cuidado, vacas caindo. Né? Já pensou? Você dirigindo seu carro, bem tranquilo. De repente, você vê uma placa que uma vaca pode cair, causa da morte. Vaca, não é? Mas ali, o que está querendo dizer? Existem alguns lugares do mundo em que as vacas pastam em lugares íngremes, né? Em montanhas, em morros, em montes. Então, elas podem cair, né? Olha só. Que desesperador. Eu nunca passaria por um lugar assim, certo? Então, quanto à linguagem do trânsito, a gente vê que tem muito a ver com a linguagem não verbal também, certo? Precisa dessa comunicação. Muito bem, muito bem, muito bem. Portanto, prepara o print. Linguagem é a atividade humana que, nas representações do mundo que constrói, revela aspectos históricos, sociais e culturais. Isso é muito importante para a gente, porque é essa linguagem que a prova do Enem vai cobrar, certo? É a linguagem no seu aspecto histórico, ou seja, analisar, olha esse texto, olha a linguagem desse texto, a forma como ele fala, é muito diferente do que a gente fala hoje, né? O aspecto social, ou seja, esse é um texto feito para pessoas mais novas. Lembra lá do TikTok que eu mostrei para vocês, né? O TikTok é uma rede social que tem uma linguagem muito jovem, sim, isso é social. E, por fim, aspectos culturais, né? Os aspectos culturais, eles têm a ver, a gente falou do teatro, a gente falou da dança, a gente falou da música, sim. Não dá para falar de linguagem sem falar de sociedade e cultura. É por meio da linguagem que o ser humano organiza e dá forma às suas experiências. Seu uso recorrente na interação social pressupõe a existência de interlocutores. Interlocutores é uma palavra importante para a nossa próxima aula, quando falaremos de funções da linguagem. Interlocutor são as pessoas envolvidas no processo de comunicação. Então, aqui, olha só, eu estou falando com vocês, vocês estão me ouvindo, nós estamos engajados num processo de comunicação, num diálogo, quase que um monólogo, né? Porque só eu estou falando aqui, mas eu sou um interlocutor, vocês também, ok? São exemplos de diferentes linguagens utilizadas pelo ser humano. As línguas, então, olha lá a separação. Linguagem diferente de língua, pintura, dança, logotipos, quadrinhos, sistemas gestuais, entre outros. Beleza? E nós usamos a linguagem para
pedir ou transmitir informações na maior parte do tempo. Mas, além do intuito comunicativo, a linguagem deve dar conta também das necessidades subjetivas, que se expressam nas palavras, nos sentimentos, nas sensações e nas emoções. Então, quando a gente fala, por exemplo, se eu estou muito feliz, eu vou falar de uma forma que pressupõe que eu estou feliz. Sim, isso é necessidade subjetiva. Cabe a você entender. Esse processo comunicativo também envolve emoção. Expressão facial, falamos disso lá quando falamos de pintura, esqueci a palavra, né? Ali tem sensação, tem emoção, tem expressão facial. Então, esse é um outro uso da linguagem. E aí, respondendo a nossa primeira slide de pergunta lá, a linguagem é sim um fato exclusivamente humano. Um método de comunicação racional de ideias, emoções e desejos por meio de símbolos produzidos de maneira deliberada. Então, quando a gente pensa na definição de linguagem como objeto de comunicação racional, que é produzido de maneira deliberada, ou seja, ela não vem do nada, ela é pensada, ela é planejada, ela é criada, ela se resume a um fato exclusivamente humano, certo? Então, lá, a primeira pergunta a gente respondeu aqui. Ok, muito bem, vamos lá. Gente, até aqui tudo bem? Quando eu começo a falar, eu não paro mais. Então, digam sim se está tudo bem, por favor. Sim, Laura. Bem. Sim, Ana. Até agora alguns conceitos basiquinhos, né? Deixa eu ver. Ok, Caitlyn mandou um joinha. Amei, gente, usando gestos na minha aula. A gente vai falar de emojis daqui a pouquinho. Eu adoro emojis, ok? Então, quando a gente fala de linguagem, pensa nesse grupo que a gente viu até agora. Linguagem dos quadrinhos, linguagem das chaves, linguagem do corpo, dos gestos, práticas corporais, linguagem da música, linguagem do teatro, linguagem da dança, linguagem dos sinais, linguagem dos sinais de trânsito. Sim, a gente comunica alguma coisa, essa é a função da linguagem, através de sinais que significam alguma coisa. Então, digamos assim, aqui eu vou criar algum sinal que vocês nunca viram na vida. Eu vou dizer para vocês que isso aqui, que pode significar várias coisas, significa que eu estou muito feliz. Vocês vão me compreender? Possivelmente não, porque sinal não significa isso que eu estou querendo significar, certo? Essa modificação ela tem que ser, ela é demorada, ela é histórica, digamos assim, a gente instaura isso, certo? E dependendo do sinal que eu utilizo, a gente fala de dois tipos de linguagem. A primeira delas é a linguagem verbal. Linguagem verbal utiliza da língua oral ou escrita, que tem a palavra, os signos linguísticos por sinal. Então, eu posso falar da linguagem escrita, da linguagem falada, a partir da palavra, signos linguísticos. E a linguagem não verbal, olha só, falei dos emojis ali, ó, utiliza qualquer outro código que não seja a palavra. Então, a gente tem o exemplo da música, que tem o som por sinal, a melodia. A dança, que tem o movimento corporal por sinal. A mímica, que tem o gesto por sinal. A pintura, a fotografia, a escultura, que se utilizam da imagem. Falando em gêneros digitais, que é uma coisa que a gente vai ver nessas aulas de português também, a gente tem aqui o uso da comunicação pelo celular, pelas redes sociais, né? Gente, um emoji, agora sim, vale mais do que 1000 palavras. Se você tá brava com o seu namorado, com a sua namorada, e ele te manda alguma coisa, tipo assim, amor, tudo bem? E você só manda um joinha, ele vai entender que não está tudo bem. Você não está querendo conversar naquele momento, certo? Ou então reagir com vários coraçõezinhos, né? Agora a variação de emojis é gigantesca, né? E, mais recentemente, e agora sim, é uma atualização que eu gosto muito, uso muito, que são os nossos stickers, né, gente? Eu adoro, não sei vocês, mas eu tenho vários. Inclusive, esse aqui é um print da minha página de stickers. Olha só, eu adoro os stickers, né? Arriscadíssimos. De Pacífico só Oceano, vamos quebrar tudo, né? Depois dessa, vou refletir um pouco. Eu amo os stickers, gente. E eu converso muito por stickers. Às vezes eu acho que qualquer coisa que eu vá falar não representa. Por que a gente utiliza a linguagem não verbal, principalmente na internet? Porque falta
alguns dos recursos que nós temos na linguagem verbal. Então, aqui eu falo com vocês, eu tenho entonação. Eu falo com vocês, eu tenho expressão facial. Vocês estão me vendo. Vocês sabem o que eu estou pensando. Se eu estiver fazendo um deboche, uma ironia, se eu estiver muito feliz, vocês vão perceber. Na internet, principalmente nas redes sociais, que se resumem ao texto escrito, a gente não tem esse recurso. Então, nós temos outros recursos de linguagem para nos comunicar. Então, por exemplo, é o caso dos emojis e dos stickers. E dos GIFs também. Acho que o GIF já ficou coisa de gente velha, né? Depois dos stickers, ok? Muito bem. Então, vamos lá? Código. Sistema de sinais ou símbolos pré-estabelecidos entre os interlocutores para comunicar suas ideias. Então, a gente decidiu aqui, olha só, a gente vai se comunicar na internet, no WhatsApp, por meio de stickers, ok? Temos um sistema de sinais ou símbolos pré-estabelecidos para comunicar nossas ideias. Os interlocutores envolvidos nesse processo entendem que isso é um código possível dentro do WhatsApp, por exemplo, ok? Já a língua é um sistema de representação socialmente construído, constituído por signos linguísticos. Então, a gente vai definir aqui, certo? Portanto, eu posso dizer, olha só a lógica, toda língua é um código, sim? Porque a língua é um sistema de sinais linguísticos que a gente decidiu que seria utilizado para a nossa comunicação. Mas nem todo código é uma língua, porque o código não se restringe à língua escrita, à língua falada. Ele pode ser o som, o movimento corporal, ele pode ser um desenho, certo? Uma fotografia. Toda língua é um código, mas nem todo código é uma língua. Uma coisa que o Enem gosta de cobrar, e eu gostaria de colocar um pin aqui, porque é realmente importante para a gente, é uma questão de variação linguística. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, tá? Quando eu falo de língua, eu falo de um acordo social feito dentro de uma sociedade, utilizado para estabelecer uma comunicação. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós falamos língua portuguesa, certo? Todos nós, sem exceção, falamos língua portuguesa, ok? A língua portuguesa, ela pode ter variações, e essas variações entram no campo da fala. Então, a língua, ela é coletiva. A gente divide a língua, certo? Mas a fala, ela é individual. E a gente leva em consideração para fala, para individualidade, diversos fatores. Coloquei até ali um mapinha do Brasil, das regiões. Às vezes, tem coisas que a gente fala aqui no Sul, no Paraná, vamos falar do que a gente conhece, né? Que pessoas de fora do Paraná, fora do Sul, não entenderiam, sim? Isso é fala, é individual, sim? Mesma coisa com o Norte, com o Nordeste, com o Centro-Sul, com o Centro-Oeste, sim? Tudo isso tem a caixinha da fala, sim? Além disso, eu falo de variação regional, mas também posso falar de variação etária. A forma como eu falo aqui na minha idade é diferente, possivelmente, da forma como vocês falam. Aí eu falo, eu já não entendo mais, né? Tem uma thread no Twitter que fala do OD, ODD. Eu não faço ideia do que seja isso, porque já não diz mais respeito à minha faixa etária, certo? Então a fala é individual também, uma questão de faixa etária. Tem também questões de gênero, por exemplo, cabem aqui também, questão de situação comunicativa. Então, a forma como eu estou falando com vocês aqui não é necessariamente a forma como eu falo com os meus amigos fora da sala de aula, certo? Porque aqui é uma situação comunicativa que exige de mim um tipo de língua, um tipo de fala, sim? Então, isso também vai nos influenciar. Então, ó, opa, aqui, belezinha. Temos ali, para resumir, tudo isso que eu falei para vocês, que eu sei que é muita informação, né? Bombardeados de informação. Temos ali um gráficozinho que mostra bem isso tudo que eu estou falando para vocês. A linguagem é o nosso círculo maior, então ela aborda mais coisas, práticas corporais, gestos, música, dança, enfim, tanto faz. Dentro do campo da linguagem, nós temos a língua, sim, a língua, que é a língua portuguesa, que pode ser falada, que pode ser escrita, utiliza de signos linguísticos para comunicar. E nós temos dentro da língua a norma padrão, que é uma coisa muito importante para a gente, tá? Quando a gente vai escrever, por exemplo, a redação do Enem, exigem da gente que essa redação esteja escrita em norma padrão. O que é norma padrão? Norma padrão é adequação às regras gramaticais, às regras
da língua, certo? Isso é uma possibilidade nessa situação comunicativa. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma prova de vestibular, a gente precisa utilizar da norma padrão, ok? Mas, por exemplo, estou conversando com a minha mãe no WhatsApp, certo? Mães no WhatsApp são as melhores pessoas, né? Quando eu estou conversando com minha mãe no WhatsApp, eu preciso respeitar as regras de pontuação, as regras de acentuação, as regras de ortografia? Não necessariamente. O objetivo ali é ser entendido. Então, a gente fala de uma língua que é uma língua coloquial, uma língua cotidiana, certo? Isso é uma coisa importante. Na língua portuguesa não tem certo e errado, né? Então, quando eu falo assim, eu falo muito certo, meus parabéns. Estou te dando a mão aqui. A mão não pode, peraí. Estou te dando o cotovelo, né? Meus parabéns. Mas não existe certo e errado na língua portuguesa. Existe adequado e inadequado. É inadequado escrever uma redação do Enem em uma norma diferente da padrão. Então, por exemplo, colocar abreviações assim, tipo VC ou KD, né, na redação do Enem não é adequado. Porque nessa situação comunicativa é exigido de mim o uso da norma padrão. Mas está errado em outra situação? Não, não está errado. Adequado e inadequado, ok? Esse é aquele momento que depois de fritar o cérebro de vocês com diversas informações, eu vou mostrar algumas questõezinhas para a gente entender, tá? Então, ó, questões objetivas, você só precisa abrir o seu chat e digitar A, B, C, D e E. Não me deixem no vácuo, conversem comigo, ok? Peraí. Ah, é verdade, eu esqueci de mostrar isso aqui para vocês antes. Olha lá, opa! Variação linguística. Olha lá, só para a gente reforçar isso aqui, que é o conteúdo ali da nossa próxima questão. Então, olha lá, quando eu falo de variação linguística, eu falo de diferentes formas de falar, respeitando alguns aspectos, como aspectos de idade, faixa etária, local, regional, então situação comunicativa, regionalismo, enfim, relações pessoais. Então, por exemplo, o jovem de hoje em dia, antes da pandemia, ele chegava e falava para mim, eu vou dar um rolê, né? Vou dar um rolê, talvez seja uma palavra que nem todas as pessoas entendam. Porque uma pessoa adulta, ela falou que eu vou dar uma volta, né? É a mesma coisa, sim, mas para duas pessoas de faixa etária diferentes. Olha a questão do semáforo, parar no farol ou no semáforo. Farol, gente. E parar no sinaleiro. Aqui em Curitiba, acredito que a gente fala assim, não vou afirmar nada, porque a gente teve respostas diferentes, né? Informal para um amigo, a gente precisa se ver mais vezes. Ou então, espero vê-lo em breve. Formal para a pessoa de quem não se é íntimo, né? Então, tá escrevendo ali um e-mail para uma pessoa que você não tem tanta intimidade. Você vai escrever, espero vê-lo em breve, que é um dos recursos do gênero textual do e-mail, certo? Ficar na fila do trem ou pegar a bicha para o comboio. Olha só, às vezes tem umas piadinhas com o português de Portugal que é muito diferente do nosso, né? E, por fim, o médico leigo, o paciente foi a óbito ou o doente morreu. Isso também é variação linguística, certo? Do médico e do leigo. Então, vamos olhar uma questãozinha. Olha lá. Eu vou ler com vocês bem rapidinho o textinho. Eu gostava muito de passear, sair com as minhas colegas, brincar na porta de casa de vôlei, andar de patins, bicicleta. Quando eu levava um tombo ou outro, eu era a palhaça da turma. Risos. RS. Eu acho que foi uma das fases mais, assim, gostosas da minha vida. Foi essa fase de 15, dos meus 13 aos 17 anos. Temos a referência ali, APS, sexo feminino, 38 anos, nível de ensino fundamental, projeto Fala Goiânia, UFG 2010, inédito. Comando da questão. Um aspecto da composição estrutural que caracteriza o relato pessoal de APS como modalidade falada da língua é, ou seja, traduzindo, né? Eu quero saber que recurso foi utilizado nesse texto que está escrito na minha tela nesse momento para demonstrar que esse texto foi falado. Como eu sei que esse texto foi falado, olhem as alternativas e me digam qual vocês marcariam, por favor. Vamos lá, estou com o chat aberto, esperando vocês. A ou E, Caitlin A, Amanda A. Nossa, eu jurava que essa Amanda era eu. Não sou eu. Letícia A. Muito bem. Acho que foi todo mundo, será? Deixa eu ver. Não sei em quantas pessoas estamos. A Laura respondeu agora. A Sheila está me ouvindo também, mas é isso aí. Muito bem, gente. Vamos ver a resposta correta.
Não sei se vocês vão ganhar um PlayStation. Letra A, resposta correta. Predomínio de linguagem informal entrecortada por pausas. E as pausas, elas são expressas aqui pelo uso das reticências e dos parênteses. Olha lá os risos. Eu brinquei com vocês, RS, RS. Risos entre parênteses. Isso é uma pausa. Isso é muito comum da fala. Percebam a forma como eu li o texto. É muito diferente da forma que está escrita. Sim? Então, nós temos outros recursos também, como, por exemplo, a terminação dos verbos, né? Quando você está conversando com alguém, assim, vai contar uma coisa sobre a infância, como é o caso aqui, você vai falar, eu gostava muito de passear, sair com as minhas colegas, brincar na porta de casa de vôlei, né? Andar de patins. Ninguém fala assim, né? Aqui é um recurso da fala, justamente, tá? Então não poderia ser a B, por exemplo, vocabulário regional desconhecido em outras variedades do português. Não tem uma palavra aqui que a gente não entenda, de fato, não tem nada muito regional. Realização do plural conforme as regras da tradição gramatical. Não, né, gente? Não tem a ver aqui, até porque a tradição gramatical seria mais para a língua formal, para a língua escrita. A ausência de elementos promotores de coesão entre os eventos narrados. Coesão ou elementos promotores de coesão são aqueles que dão um andamento lógico para o meu texto. Então, por exemplo, quando eu falo, eu vou contar uma história para vocês, eu preciso localizar isso no tempo. Eu preciso deixar os meus fatos em ordem, sim. E aqui está dizendo que a gente tem ausência, mas não, né? Temos ali, por exemplo, quando eu levava um tombo, eu era a palhaça da turma. Quando é um elemento promotor de coesão, tá me colocando no tempo, sim, me localizando. E por fim, presença de frases incompreensíveis a um leitor iniciante, inclusive. A Ana falou para mim que poderia ser a letra E também. Sim, gente, talvez até tenha um problema aí com o leitor iniciante, né? Porque a gente aprende a norma padrão, certo? Mas pensem nisso como linguagem falada. Alguém, se eu falasse para vocês, mesmo que vocês estivessem começando a aprender a língua portuguesa, vocês entenderiam, certo? Por isso a resposta correta é a letra A. A de Amanda. A de amor. Outra questãozinha, né? No singular. Não vou falar nada. Vou deixar vocês lerem e me dizerem quando estiverem prontos a resposta. Vamos lá. Estou tomando meu cafezinho aqui. C ou A, já temos ali. Acho que a letra A ou C. C ou A ou C, ok. A ou D, olha só, temos uma resposta diferente agora, da Letícia. Ok, a Kathleen se decidiu, é a letra A, a resposta. Ok. Vamos esperar os demais responderem. A, Laura, muito bem. Caitlin, Ana, Letícia, Caitlin. Caitlin, eu estou falando o seu nome corretamente? Eu morro de medo de errar o nome das pessoas. Kathleen ou Caitlin. Kathleen, olha eu falando a aula inteira o seu nome errado. Parabéns, professora. Kathleen, agora eu não vou errar mais, ok? E a Kathleen falou
Para mim, tipo, tô encomendando um defunto, então eu tô pedindo para que alguém mate outra pessoa. Muito bem. Kathleen, ó, errei de novo. Kathleen da Quebrada vai mandar ordenar os defuntos, né? Vamos olhar a questão ali, ó. Leia o fragmento de morte. Oh, desculpa, Amanda. A ou D, eu sempre acho que sou eu mesma. A ou D, muito bem. Leia o fragmento de Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto e responda a questão. Inclusive, esse é um texto que vocês devem ler, porque está na lista da Federal. Se você vai fazer prova da Federal, você tem que ler Morte e Vida Severina. É bem bacana, tá? Se você não leu ou ainda não vou ter tempo de ler, arranja tempo primeiro, né? Mas não vou ter tempo de ler, tem a animação no YouTube, tá? Depois eu posso até postar o link para vocês lá no grupo do Facebook para vocês darem uma olhadinha. É o texto integral, porque é um texto curto, é um texto escrito em verso, apesar de ser uma espécie de romance, é um texto escrito em verso, não tem animação completinha, tá? Vamos olhar o trecho. Essa vida por aqui é coisa familiar, mas diga-me, retirante, desculpa. Sabe benditos rezar? Sabe cantar excelências? Defuntos encomendar? Sabe tirar ladainhas? Sabe mortos enterrar? Esse é o trecho. Nesse contexto, o verso defuntos encomendar significa. Eu quero aproveitar para falar do que a Kathleen falou para mim. Para mim, tipo, encomendar um defunto é mandar matar alguém. Isso é muita influência do que a gente entende pelo termo encomendar, né? Porque ninguém acertou a resposta correta. A resposta correta seria orar pela pessoa que morreu, orar pelo defunto, né? Porque, gente, no contexto, olha o contexto, ela tá falando de oração. Ele pergunta: você sabe rezar? Você sabe cantar excelências? Orar? Tem os cantos. Você sabe tirar ladainhas, né? As ladainhas da igreja. Quando eu digo defuntos encomendar, talvez seja uma expressão que vocês já tenham ouvido, mas não lembraram aqui, que é encomendar o corpo. Quando uma pessoa morre, você encomenda o corpo. Ou seja, você ora para que aquele corpo tenha um bom destino. Nesse contexto, orar pelo defunto é defuntos encomendar. Sim? E aí você me pergunta, beleza, professora, mas eu não moro no Nordeste. Eu não saberia responder essa pergunta, certo? Por isso que questões de variação tendem a ter uma interpretação muito profunda de contexto. Eu preciso ler o resto do texto, não apenas o termo, certo? Para entender o significado daquela expressão. Mesma coisa lá para a questão dos racionais anteriormente, certo? Então a gente precisa falar aqui de contexto. Deixa eu ver. Meu Deus do céu, não vai dar tempo de mostrar isso aqui, mas depois eu falo para vocês. Não se assustem com os símbolos. Quero mostrar só uma última questão para vocês, que é essa aqui. Não sei como está a imagem para vocês aí, espero que esteja muito boa, tá? Essa é uma questãozinha do Enem, que é justamente sobre o texto do Racionais MC, tá? É um trechinho da música 12 de outubro. Então ele diz para mim, 12 de outubro de 2001, Dia das Crianças. Várias festas espalhadas na periferia. No Parque Santo Antônio, hoje teve uma festa. Foi bancada pela Irmandade, uma organização. Estavam confeccionando roupa lá no Parque Santo Antônio lá. Lutando, remando contra a maré. Mas tá lá, tá firme. Tinha umas 300 pessoas na festa das crianças. E o moleque era mó revolta, vai vendo. Moleque revolta. E ele tava friozão, jogando bola lá, tal. Como se nada tivesse acontecido. Aí marcou pra ele. Talvez ele tenha se transformado numa outra pessoa aquele dia. Vai vendo barato, Dia das Crianças. O que eu gosto do Enem é que ele traz sempre uma explicaçãozinha pra gente. Então, olha ali, ó. O rap é um gênero de música popular em que os versos são declamados rapidamente. A linguagem segue o padrão falado predominantemente pelos jovens das periferias urbanas, ok? Então já me deu um contexto. Na composição dos racionais, os termos destacados, não sei se dá para ver aí, mas é pessoa, na segunda estrofe, pessoa, criança, e na primeira estrofe a palavra é espalhada. Então, na composição dos racionais, os termos destacados indicam uma tendência dessa variedade linguística que é. Então, o termo que é várias festas espalhada na periferia, tinha umas 300 pessoas, que é o termo destacado, e na festa das crianças é uma forma recorrente de se comunicar nessa variedade, certo? A análise desses termos destacados, na verdade, mostram para a gente essa recorrência. Que é, vamos pensar aqui. A letra A diz para mim, marcar uma só palavra para indicar o plural.
A letra B diz conjugar o verbo na segunda pessoa, que é o tu, né? Transformar a pronúncia I em I. Usar palavras em sentido figurado, olha lá a importância de entender o que eu falei de linguagem figurada, ou fazer comparações. O que os termos destacados revelam para mim quanto a essa variedade usada pelos racionais? Digam para mim aí no chat, por favor. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra I? A de novo. É aquele momento na prova que você está passando o gabarito e começa a dar tudo A, aí você pensa, tem alguma coisa errada, né? Aí você vai voltar lá e vai mudar alguma coisa, possivelmente você vai errar, né? Confie no instinto, gente. O instinto, ele é sensacional. Ele é muito eficiente. Letra A, Kathleen. Letra A, Letícia. Muito bom. Amanda falou letra A. Laura, letra A. Olha, tá fácil essa, hein? Muito bem, todas vocês acertaram. Então, ó, o Enem faz muito isso, gente. Ó, o treino de questão. Eu destaquei uma palavra. Talvez até tenha comparação no texto, sim. Talvez até tenha palavra no sentido figurado. Por exemplo, quando eu digo ele estava friozão. Significa que ele morava em Curitiba e estava muito frio? Não, não significa. Tá friozão é sentido figurado. Ele estava tranquilo, estava despreocupado, certo? Mas o termo destacado, os termos que é espalhada, pessoa e criança, é marcação de plural. Então, eu digo festa das, olha a marcação de plural, criança, singular. Várias, festa espalhada. 300 pessoa. Marcação de plural apenas em um termo, em uma palavra. Essa é a recorrência, a resposta correta. Belezinha, gente? Sim? Digam sim se tá tudo bem aqui para eu conseguir continuar com o estudo do texto. Alguma dúvida? Se quiser abrir o seu microfone e mostrar para a gente a sua bela voz nessa manhã de sábado, você pode fazer agora. Sim, 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 todo mundo. Tudo certinho. Muito bem. Ok. Então, ó, lá no nosso cronograma de estudo, tinha o estudo do texto primeiro, depois as práticas corporais, certo? Diferentes tipos de linguagem. Eu inverti a ordem porque para mim faz mais sentido, não sei se para vocês também. Falar de tipos de linguagem, lembra lá do nosso gráfico, linguagem, língua, norma, padrão. Porque quando eu falo de estudo de texto, eu falo principalmente do estudo do texto escrito ou do texto falado, mas principalmente do texto escrito, certo? Então aqui a gente fez uma sequência um pouquinho lógica. Essa parte, se ficar confusa, se você não entendeu, você manda um help ali, por favor, no chat, ou então abre seu microfone e me interrompa, tá? Porque são dois conceitos bastante parecidos e às vezes até para quem estuda texto, assim, de verdade, às vezes dá uma confundidinha, porque a gente vai diferenciar tipologia de gênero textual, certo? Então, por exemplo, primeira coisa que a gente precisa pensar é que texto é qualquer forma de comunicação impressa, escrita, falada, com unidade significativa. Então, essa aula que eu estou dando para vocês é um texto. O que está no meu slide é um texto. A apostila de vocês é um texto. Quando você está andando na rua, né? Saudades de andar na rua, né, minha filha? Quando você está andando na rua e você recebe um folheto de promoção comprando ouro, aquele folheto é um texto, sim. A propaganda de televisão que a gente assiste é um texto, enfim, tudo isso é texto. E esses textos, eles têm características e recursos muito específicos. E é aqui que que a gente vai diferenciar tipologia de gênero textual, certo? Tenho aqui duas imagens para vocês. Dois textos diferentes, certo? O primeiro, né, gente, que tá na hora o quê? De tomar um cafezinho, né? Então, ali, ó, receita de bolo de cenoura com brigadeiro. 5 às 10 horas da manhã, e a professora está falando de bolo de cenoura com brigadeiro. Nós temos ali os ingredientes e o modo de preparo. Massa e cobertura, todos os ingredientes necessários, e como eu vou fazer esse bolo de cenoura, ok? Muito bem, possivelmente todos vocês já viram uma receita, certo? Do outro lado, eu tenho um trecho de uma música do Legião Urbana que se chama Os Anjos, tá? Então, ó, olha comigo o modo de preparo da receita aqui do bolo de cenoura, certo?
Temos ali, ó, retire a casca das cenouras, corte-as em pedaços, lave-as e cozinhe-as cobertas com água. Escorra a água e deixe que as cenouras esfriem um pouco. Em um liquidificador, bata a cenoura. Só um minutinho. Amor, meu celular tá tocando. Escorra a água e deixe que as cenouras esfriem um pouco. Em um liquidificador, bata as cenouras cozidas, os ovos e o óleo, despeje a mistura em um recipiente, enfim, não vou deixar vocês mais com vontade, né? Agora, olha a letra da música comigo. Nós temos ali, pegue 2 medidas de estupidez, junte 34 partes de mentira, coloque tudo numa forma untada previamente com promessas não cumpridas. Adicione a seguir o ódio e a inveja, as 10 colheres cheias de burrice. Mexa tudo e misture bem. E não se esqueça, antes de levar ao forno, temperar com essência de espírito de porco, 2 xícaras de diferença e um tablete meio de preguiça. Hoje não dá, está um dia tão bonito lá fora e eu quero brincar, ok? Mas estamos aqui estudando, né? Muito bem. Pergunta. Esses 2 textos são receitas, sim ou não? Sim, Amanda disse sim, ok. Sim, Letícia. Sim, não. Eu amei essa resposta. Tomara que aceitem no vestibular. Sim, não, tudo depende do ponto de vista. Já perceberam que essa é uma resposta-chave para qualquer coisa que a gente for fazer na vida? Que a resposta sempre pode ser sim, sempre pode ser não, e tudo depende do seu ponto de vista. A Kathleen falou para mim o primeiro sim, mas acho que o segundo faz uma alusão à receita, mas não é necessariamente uma. Gosto da palavra alusão, que é, né, uma referência. Perfeito, gente. Por que a gente entende esses 2 textos como uma receita? Porque a estrutura dos 2 textos ela é a mesma. Essas ordens de instrução, essas orientações, os verbos, olha lá, na massa eu tenho retire, corte, escorra. Na música eu tenho pegue, junte, coloque, verbos no imperativo. Todos esses são recursos do gênero receita. Sim, mas o conteúdo dos 2 textos são bem diferentes, porque literalmente, olha lá o literal, do lado esquerdo nós temos uma receita de bolo, realmente é uma instrução, ordem das coisas. Agora, do lado direito, nós não temos uma receita literalmente, certo? Esses 2 textos, apesar de utilizarem a estrutura, as características do gênero receita, que são esses que a gente listou aqui, não são receitas os 2, né? O segundo não é uma receita exatamente, ele é uma música. Olha a linguagem figurada, a linguagem conotativa. Pegue 2 medidas de estupidez, junte 34 partes de mentira. Ele está falando de um relacionamento, né, gente? Esses 2 textos, essa comparação, ela é bem bacana para que a gente entenda justamente tipologia e textos e gêneros textuais, tá? Os 2 textos são instrucionais. Eles apresentam ordens, instruções para que algo seja feito, certo? Mas eles não pertencem ao mesmo gênero, porque um é o gênero receita e o outro é o gênero letra de música. Ou seja, grava bem o que eu vou falar. Apesar de terem as mesmas características, de terem a mesma tipologia, não pertencem ao mesmo gênero, certo? Olha a minha balança aqui, ó. Tipos textuais são diferentes, gêneros textuais. Se você está acompanhando na sua apostila aí, é a nossa primeira unidade, primeiríssima, certo? Do lado dos tipos textuais, nós temos, como exemplo, tem mais alguns que eu vou falar, tá? A narração, a dissertação e a descrição, ok? Do lado dos gêneros textuais, eu tenho cartas, diários, crônicas, receitas. Percebam como a balança está pendendo para os gêneros textuais, porque o número de gêneros textuais é muito maior do que o número de tipos textuais, certo? Vamos olhar uma definiçãozinha aqui, ó. Prepara seu print. Tipologia é o modo de organização do texto. Ou seja, estrutura, quais são os recursos que o autor do texto se utiliza.
aspectos lexicais, ou seja, palavras, sintáticos, ou seja, estruturas, tempos verbais, relações lógicas, estilo. Sim, por isso que eu disse que aqueles dois textos lá no começo pertencem ao mesmo tipo, porque a organização é muito parecida. A escolha do tempo verbal, a escolha da estrutura, dos aspectos semânticos, sintáticos, lexicais é a mesma. Sim, agora, o gênero atende a uma necessidade do processo comunicativo e tem características próprias e marcantes. Sim, então a letra de música tem características próprias. E a minha cachorra ficou louca. E a receita também. Por isso eles são gêneros diferentes. Além disso, gêneros estão. Ai, gente, como a aula EAD é maravilhosa, né? O cachorro latindo, a criança chorando, maravilhoso. Anyway, o número de gêneros, ele é praticamente ilimitado, porque ele atende uma necessidade comunicativa. Até alguns anos atrás, a gente não tinha, por exemplo, o gênero mensagem de WhatsApp. Hoje nós temos, porque é uma necessidade comunicativa. Sim, isso é o gênero, tá? Quanto à tipologia, isso tem na apostila de vocês, inclusive tem até o dialogal, que é um a mais que a gente vai falar na próxima aula, certo? Tipo narrativo. Caracteriza-se pela enunciação de fatos que envolvem ações de personagens encadeadas no tempo e no espaço, sim? Então, por exemplo, se eu estou lendo um romance, que é um gênero, eu vou ter predominância do tipo narrativo. Porque eu tenho personagens, eu tenho fatos que se organizam no tempo, no espaço, eu tenho ações. Tipo narrativo. Tipo descritivo. Revela-se pela enumeração de características de um ser, um objeto, um ambiente, uma cena. Eu preciso alugar o meu apartamento, certo? Eu vou descrever as características do meu apartamento. Ele tem tantos quartos, tantos banheiros, tantas garagens. Isso é descrição, tipo descritivo, sei? Dissertação a gente divide em dois, dissertativo argumentativo e dissertativo expositivo. O dissertativo argumentativo é aquele que a gente se preocupa porque é o que a gente vai ter que produzir lá no final, né? Lá na prova do Enem e muitas vezes em outros vestibulares, como o da prova da Federal. Estrutura-se no encadeamento das ideias com a finalidade de defender um determinado ponto de vista. Então, textos que expressam opinião, eu vou falar sobre um assunto. Eu quero a minha opinião sobre a quarentena. Sim, eu vou dissertar sobre a quarentena, tentando expressar a minha linha de pensamento e tentando convencer você daquilo que eu estou falando. Isso é dissertativo argumentativo. Isso é tipo. Assim como dissertativo expositivo. Estrutura-se na enunciação de fatos e dados sem defender uma opinião específica. Apenas expõe ideias sobre um determinado assunto, certo? Então, sem opinião, texto sem opinião, apenas fala sobre algo, é um texto do tipo dissertativo expositivo. Por fim, o injuntivo, que é o da receita, revela-se pela finalidade de persuadir o destinatário a realizar uma determinada ação. Aqui a gente tem também, por exemplo, a propaganda, né? A propaganda, que é um gênero, se vale do tipo injuntivo para me convencer de que eu preciso comprar alguma coisa, certo? Então, ele vai me instruir, me persuadir, ok? Isso é tipo textual. Vamos olhar alguns exemplos para ver se ficou claro. Temos aqui um textinho do Dom Casmurro, trechinho do Dom Casmurro. Primeira coisa, cheguei na hora da minha prova, vou ler o comando da minha questão, vou olhar para o meu texto base e vou entender a que gênero ele pertence. Isso vai me ajudar muito na resolução da questão. Aqui eu tenho Dom Casmurro do Machado de Assis. Acredito que todos vocês já ouviram falar de Dom Casmurro do Machado de Assis, que ele é um romance, certo? Então temos ali, ó, a casa era da rua de Mata Cavalos, no mês de novembro, o ano é que é um tanto remoto, mas eu não hei de trocar. O ano era de 1857. Travessãozinho. Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário? É mais que tempo e já agora pode haver uma dificuldade. Que dificuldade? Uma grande dificuldade. Minha mãe quis saber o que era. José Dias veio ver se havia alguém no corredor. Não deu por mim. Voltou e, abafando a voz, disse que a dificuldade estava na casa ao pé, agente do Pádua. Ok? Presta bem atenção aqui, ó. Nesse textinho, eu tenho tempo, lugar e espaço, tá até gravadinho para vocês, marcadinho para vocês. Eu tenho personagens e eu tenho um texto que é construído predominantemente no passado.
Pensando nessas características, pensando no texto que a gente tem do Dom Casmurro Machado de Assis, a que tipo textual esse texto pertence? Digam para mim aí no chat, por favor. Ele é injuntivo? Ele é descritivo? Ele é expositivo? Ele é narrativo? Dissertativo? Argumentativo? A que tipo textual esse texto pertence? Descritivo, ok, temos uma resposta. O que mais, gente? Descritivo. Descritivo, todo mundo. Narrativo, Kathleen. Ok. Na verdade, esse é um texto narrativo. Percebam. Tempo, lugar, personagem, espaço, tempo no passado, me conta uma história. Isso é narrativo. Eu entendo a confusão de vocês e a gente vai falar de predominância de tipo textual. Por quê? Você pensa assim, mas ele está descrevendo alguma coisa, né? A casa era a rua, o ano era tanto. Mas um romance, que é o caso do texto de Dom Casmurro, é predominantemente narrativo. Sim? Ele me conta uma história. Apesar de, em alguns momentos, usar a descrição, ele é narrativo. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Vamos aqui, olha, outra receitinha. Pão de queijo para o café, né? A gente vai sair daqui direto para a cozinha. Mentira, tem aula de geografia hoje. É muito legal. Pão de queijo, modo de preparo. Em uma panela ferva a água, leite, óleo e o sal e escalde o polvilho. Quando a massa estiver morna, acrescente o queijo parmesão e os ovos, amasse novamente. Coloque na forma com o auxílio de uma colher, ou se preferir, modele com cuidado. Deixe um espaço entre os pães de queijo, pois ele vai crescer enquanto assa. Características desse texto. Linguagem simples e objetiva. Verbos no imperativo. Procedimento para realizar algo. A que tipo textual esse texto pertence, galerinha? Injuntivo, a Laura falou. Ok, eu vou passar, porque senão vai acabar meu tempo. Texto injuntivo. Sim? Instrução, gente. Sim, muito bem. É bom que eu acho que vocês estudaram para essa aula, ficou muito feliz, né? Pode parecer um pouquinho ali complexo, um pouquinho confuso para vocês, mas lembrem de características, certo? Então, olha lá, ó, texto injuntivo da instrução, verbos no imperativo, procedimento para realizar algo, ok? Vou pular esse aqui, só para a gente dar uma olhadinha, ó. Texto com defesa de ideias, com persuasão, progressão lógica de ideias. Quer me convencer de alguma coisa? Olha lá. Francamente, é muito difícil ser otimista em relação à Europa. Que tipo de dissertação é essa, gente? Dissertação o quê? Dissertação. Tipo dissertativo. Ruim na internet que a gente não sabe se travou, né? Travou todo mundo, ninguém vai responder. Dissertação. Tá bom, vocês já cansaram de mim, né? Argumentativo, olha lá, argumentativo, ok? A Kathleen falou. Argumentativo, mas nesse caso ele pode dar uma opinião. Isso, exatamente, essa é a característica do tipo argumentativo, né? Porque ele está expressando uma opinião sobre algo. Então, é o tipo dissertativo argumentativo, ok? Então, tipologia textual, características do texto, questões lexicais, questões de estrutura sintática, recursos estilísticos, o estilo, a forma do texto. Sim, isso é tipologia textual em um número limitado. Dissertação, descrição, exposição, injunção, certo? E o dialogal, sim? Quanto aos gêneros, aí sim nós temos os nossos textos materializados. Então a gente tem, por exemplo, a receita que a gente viu, a gente tem o romance que a gente viu, a gente tem
uma dissertação argumentativa, uma notícia, um diário, uma biografia, sim. Tem características sociocomunicativas definidas pelo seu estilo, função, composição, conteúdo e canal. Quando eu escrevo um bilhete para alguém, quando eu escrevo uma carta para alguém, ultimamente a gente não faz muito isso, né? Mas quando eu envio, recebo um e-mail, ou quando eu uso o WhatsApp ou o Instagram, eu uso diferentes gêneros textuais, porque eles têm funções diferentes. Então, olha lá, quanto ao tipo narrativo, predominantemente eu vou encontrar esse tipo em contos, relatos, depoimentos, piadas, fábulas, crônicas, romances e novelas, predominantemente narrativo. O termo predominantemente, esse adjetivo, a gente pode encontrar nos enunciados de questão. Porque às vezes ele traz um texto para você que tem descrição e tem narração, como é o caso ali do texto Tom Casmurro. E ele te pergunta, qual é o tipo predominante? Aí você vai dizer narrativo, porque ele é um romance. Sim, ok. Gêneros textuais que têm como predominância o tipo descritivo. Cardápios, anúncios de classificados, panfletos. Sim, percebam que tem ali uma observação. É um tipo textual que se agrega facilmente aos outros tipos e diversos gêneros textuais. Porque às vezes eu vou querer te convencer de alguma coisa, mas eu tenho que descrever alguma coisa primeiro, sim? Então a gente tem que pensar muito na predominância do tipo. Quanto ao dissertativo argumentativo, eu vou ter gêneros como uma monografia, quando você termina um curso, uma crítica, um editorial de jornais e revistas, porque o editorial é aquele trecho do jornal ou da revista em que é permitido expressar opinião. Dissertativo argumentativo, sim? Gênero dissertativo argumentativo, redação de vestibular. Sim, vai ter a característica da dissertação argumentativa. Quando você for se preparar para a sua prova do Enem, quando você for escrever a sua redação do Enem, é esse tipo de texto que você vai escrever. Sim, vai ter as características próprias, as estruturas sintáticas, a escolha do léxico, sim, para me convencer de alguma coisa. Isso é dissertação argumentativa, certo? E predominantemente expositivos são os textos científicos, a enciclopédia, o resumo, que é outro gênero que costuma aparecer no vestibular, certo? Porque a dissertação expositiva é aquela que não tem opinião, ela vai só falar sobre alguma coisa. Quando você escreve um resumo, então, você está explorando o tipo dissertativo expositivo em um gênero que é um resumo. Sim, falar sobre alguma coisa sem expressar opinião. E, por fim, o nosso tipo injuntivo, receitas, manual de instrução, propaganda, te dá instruções, te fala o que fazer, como fazer, te convence de alguma coisa, né? Você olha aí as propagandas do Facebook, todas elas dizendo você precisa comprar, compre, consuma, Dia das Mães está aí, compre o presente para sua mãe para que ela te ame mais, né, gente? Texto injuntivo. Ficou claro? Digam sim para mim ou digam não para mim, por favor. Sim, sim, em caixa alta. Gosto. Sim, Ana, muito bem. Sim, só aí, após vocês participando comigo. A Ana tinha feito uma pergunta. Ai, desculpa, Ana, eu não vi. Prof, o que seria uma monografia? Monografia é um gênero que você escreve ao finalizar um curso. Então, por exemplo, eu estou fazendo um curso técnico, até na faculdade, por muito tempo, se usou esse termo de monografia. Hoje a gente fala de TCC, por exemplo. Monografia é um texto escrito especialmente por você sobre algum assunto que é pesquisado. Então, eu vou relatar algo que eu pesquisei, algo que eu estudei e as minhas conclusões para encerrar um processo. Isso é uma monografia, sim, escrito por uma pessoa só sobre determinado assunto para a conclusão de um curso. Ficou claro? Sim, Ana? De nada, querida. Ok, muito bem. Então, para terminar, olha só, eu sou uma pessoa pontual não sendo pontual, né? Mas eu quero mostrar alguns exercíciozinhos para vocês, para a gente falar de gênero e tipo, para a gente concluir a nossa primeira aula, certo?
Primeira coisa, já vou aqui começar o nosso ano letivo, né, comigo no caso, fazendo uma aposta com vocês que prova do Enem tem texto publicitário. Tem propaganda, nossa, e assim, são várias questões. Então, é um gênero que a gente precisa estudar. O gênero propaganda, o gênero folheto, né, que é o caso dessa questão aqui, é um gênero que vai aparecer com certeza na sua prova do Enem, ok? Muitas vezes vendendo um produto, muitas vezes vendendo ideias, né? A gente fala sobre sustentabilidade, por exemplo. O Enem do ano passado trouxe muitas questões de campanhas. Então, campanha de vacinação, campanha de reciclagem, sim, questão de sustentabilidade é um tema quentíssimo para o Enem, sempre para as questões de linguagem, tá? Então vamos olhar isso aqui, ó. Temos ali uma imagem que diz para mim: garanta a sua sacola retornável, sem sua ajuda o mundo é insustentável. Olha só que legal esse uso, né? Aí, até 11/3, a cada R$ 70 em compras, apresente seu cupom fiscal e garanta uma sacola retornável. Sim, nós temos ali uma propaganda que possivelmente parece ser de um mercado, alguma coisa assim, né? Como a questão? A publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais e imagéticos, imagens, na constituição de seu texto. Nessa peça publicitária, cujo tema é a sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a, letra A, evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis. Letra B, assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais. Letra C, aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo. Letra D, consumir produtos de modo responsável e ecológico. Letra E, abraçar a campanha desenvolvendo projetos sustentáveis. Essa questão caiu na sua prova. O que você marca? D ou A, consumir produtos de modo ecológico responsável, evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis. Letra C, Kathleen falou, aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo. B ou C, assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais. C, aderir à onda sustentável. Isso, gente, vamos cada um em um, que aí alguém vai acertar. Abraçar a campanha, desenvolvendo projetos sustentáveis, vamos verificar a resposta correta. Letra D, resposta correta. Alguém falou D? A Amanda falou D. Mas ela falou D ou A, talvez eu tivesse marcado A. Consumir produtos de modo responsável e ecológico, que é justamente, preste atenção, ele não tá falando pare de comprar, né? Ele não tá falando não compre excessivamente. Inclusive, ele está até quase incentivando, porque ele fala, gasta R$ 70 e eu te dou uma sacola reutilizável. Então, não é parar de comprar, mas sim comprar e consumir de forma responsável e ecológica, que é com a EcoBag, né? A letra A, que pode causar dúvida, é evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis. Ele não está falando primeiro de evitar o consumo excessivo e também nem de produtos reutilizáveis. Reutilizável seria, por exemplo, a EcoBag, que ele está incentivando a usar. Sim, reutilizável ou não reutilizável, aí seriam as sacolas, por exemplo, as sacolas plásticas, né? Portanto, a resposta correta é a letra D. Percebam, o Enem cobra diferentes gêneros textuais que exploram diferentes tipos textuais e ele me pede qual é a função, qual é o objetivo do texto. Isso, gente, é muito, muito recorrente nas provas do Enem. Sim, é muito recorrente mesmo, tá? Como tem pouco tempo, eu vou passar essa aqui. Olha só, gente. Escolhida especialmente porque eu sou canceriana e não entendo nada de horóscopo, mas tudo bem, né? Temos ali o texto, Câncer, 21/6 a 21/7, e tenho ali a descrição do que vai acontecer com o signo de Câncer, certo? Olha o comando da questão. O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função específica, seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se com os conhecimentos construídos socioculturalmente. Ou seja, eu sei qual é a função de um horóscopo, porque eu já entrei socialmente, culturalmente, em contato com um horóscopo, ok? Sei qual é o objetivo, a estrutura dele, eu bato o olho, eu sei que é um horóscopo. A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que a sua função é
Olhem as alternativas e me digam qual é a função do horóscopo. E. Vocês leem horóscopo, gente? Vocês gostam? Vocês acreditam? Você fala assim, eu sou muito canceriana. Sou muito leonina. Todo mundo falou, é porque todo mundo está correto, né? Aconselhar sobre amor, família, saúde e trabalho. Essa é a função do gênero textual. Se você conhece o gênero, se ele está inserido na sua cultura, você vai entender qual é a função dele, né? Mas vender um produto não é informar sobre astronomia, não é ensinar sobre os cuidados com a saúde, expor a opinião dos leitores, porque presta bem atenção. Vender um produto anunciado, tipo injuntivo. Informar sobre astronomia, tipo expositivo. Ensinar os cuidados com a saúde pode ser expositivo, pode ser injuntivo. Expor a opinião dos leitores em um jornal argumentativo, dissertativo argumentativo. E, por fim, aconselhar sobre amor, família, saúde e trabalho, tipo injuntivo. Portanto, o horóscopo, ele é injuntivo. Inclusive, aqui, ó, a Kathleen falou, só acredito quando me convém. Me senti representada. Porque se o horóscopo fala para mim, olha, eu quero muito ir numa festa. Muito, muito, muito. Mas o horóscopo fala para mim assim, não vá, vai dar ruim. Se eu quero muito ir, eu vou ignorar e falar, não acredito em horóscopo. Agora, se eu não quero ir, eu falo, putz, é melhor não ir mesmo, né? Então, só quando me convém, Kathleen, eu compartilho dessa sua informação. A Ana falou, eu acredito bastante, né? Pode ser também, gente. Eu de uns tempos para cá, tenho confiado bastante no horóscopo. A gente precisa de um guia, né, para nossa vida, certo? E essa é a função dele, vai te aconselhar. Você precisa de um guiding, de um conselho na vida, você pode ler o seu horóscopo, certo? Outro dia a gente conversa mais sobre astrologia, tá? Quero saber o signo de vocês em outro momento, ok? Tem outra questão aqui, mas não vai dar tempo porque minha aula já acabou e eu não quero atrasar o intervalinho de vocês, beleza? Por fim, a última vez prometo que digo isso hoje. Digam sim para mim se ficou tudo claro, por favor. Professora, aula foi muito boa, parabéns, obrigada, Kathleen. Obrigada, prof, pela aula. Sim, sim, ficou sim, agradeço muito. Sim, obrigada pela aula. Eu vou postar depois os slides para vocês, vou disponibilizar os slides para vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? A gente consegue conversar. E me cobrem que eu vou postar lá no grupo a animação do Mote Vida Severina, beleza? Galerinha, eu vejo vocês na próxima aula. Que é a semana que vem, aula de inglês. Quem vai fazer inglês comigo, tá? A gente vai conversar mais um pouquinho e depois na próxima aula de português. Old significa que algo tá óbvio, por exemplo. Old que a sua aula foi boa. Ah, sua fofa. Agora eu sei, eu estou me sentindo jovem de novo. Ó, só que as rugas desapareceram, porque eu entendi o que é old. Muito obrigada, Kathleen. Gente, muito obrigada pela aula. Pessoal da Vanguarda que está acompanhando aí. Espero que tenha ficado tudo claro. A gente se vê logo, ok? Beijinhos, se cuidem, fiquem em casa, tá? Tchau!